Há 2 meses, minha esposa de 10 anos, eu tenho 35 anos e ela tinha 34 anos, tragicamente faleceu em um acidente de carro atingida por um motorista bêbado em plena luz do dia. Chorei sem parar por 3 dias. Estávamos planejando ter filhos e eu tinha começado um emprego bem remunerado 1 ano antes e acabávamos de comprar nossa primeira casa apenas 2 meses antes de sua partida. Simplesmente não conseguia e ainda não consigo acreditar que ela realmente se foi da minha vida. Parece que foi ontem que tudo estava indo na direção certa e logo criaríamos uma família juntos. Ela parecia feliz em nosso casamento e declarou o quanto estava orgulhosa de mim. Na semana seguinte ao acidente, recebi o telefone dela, que estava bloqueado. Depois de uma semana, descobri como desbloqueá-lo por meio de um código óbvio que não tinha pensado antes. Eu simplesmente queria guardá-lo para manter fotos de sua memória, fotos nossas e assim por diante, mas vi algumas coisas estranhas em suas fotos, incluindo fotos dela na casa de outra pessoa, uma casa que eu nunca tinha visto antes, e até mesmo algumas imagens provocantes tiradas nessa casa. Continuei rolando, mas parei quando vi a coisa mais dilacerante que pudesse imaginar: ela estava com outro homem. Não era nada sensual, mas eles estavam em um lugar que obviamente era dele e o quão próximos estavam. Eu sabia que aquilo era um caso. Além disso, eu reconheci ele. O cara com quem minha esposa teve um caso apareceu no funeral dela. Senti como se tivesse sido esfaqueado no estômago quando percebi que o tinha visto lá. Comecei a ler as mensagens dela e primeiro descobri que ela tinha saído da casa dele, e estava a caminho da nossa casa, 3 horas antes do acidente. Ela enviou uma mensagem para ele dizendo: estou no caminho. Eu sabia que isso significava que ele foi o último a vê-la, não só vê-la, mas teve um momento íntimo com ela. Também significa que ela ainda estaria aqui agora se não estivesse vendo ele. Sinto que estou passando pelo falecimento de um ente querido e por um rompimento ao mesmo tempo. Ela fez isso às escondidas e nunca saberá que descobri. De certa forma, sinto que ela conseguiu escapar do coração partido que me causou. Embora eu entenda totalmente que o falecimento é muito pior e mesmo sabendo de tudo que sei, nunca desejaria isso ou qualquer dor a ela. Descobri não apenas por meio das mensagens de texto dela, mas também pelas mensagens do Facebook. Algo que me enfurece absolutamente é que ela contou para sua melhor amiga que esse cara do trabalho queria levá-la para jantar. A amiga a encorajou a sair com ele. Isso me enfurece porque eu também a conhecia e pessoalmente ela sempre foi muito simpática, mas minha esposa estava pedindo a ela para confirmar. Se ela tivesse dito não, você é casada, não saia com ele, honestamente sinto que ela não teria feito isso, mas a resposta da melhor amiga foi tipo ele é bonito, apenas faça e divirta-se. Isso é simplesmente revoltante. Isso aconteceu 6 meses atrás. Quando a amiga perguntou sobre isso alguns dias depois, ela falou com a amiga sobre como após o jantar foi para o apartamento dele e fizeram várias vezes. Quando li isso, fiquei fisicamente doente. Honestamente, comecei a ter um colapso, vomitando no vaso sanitário e depois chorando no chão do banheiro. Simplesmente não consigo imaginar que isso realmente aconteceu, mas aconteceu. Como ela pôde fazer isso? Mas à medida que os dias passaram e o choque inicial começou a diminuir, comecei a juntar as peças. No funeral, notei algo um pouco incomum, que era essa melhor amiga dela conversando com um dos colegas de trabalho dela. Ela era amiga da minha esposa desde o ensino médio e não havia motivo para ela conhecer qualquer um dos colegas de trabalho da minha esposa, mas ela estava, de fato, conversando com o colega de trabalho com quem minha esposa teve o caso. Quando ela me viu olhando para ela, veio falar comigo e até me deu um abraço. O cara com quem minha esposa estava tendo um caso veio com ela e apertou minha mão. Algo sobre isso me faz sentir doente, como se estivesse sendo humilhado em um momento de luto. Lá estavam eles, ele e a melhor amiga que sabia sobre o caso dela. Não pude deixar de me perguntar se os colegas de trabalho dela também sabiam. Já se passou 1 mês e não me sinto mais próximo de superar o coração partido. Sinto falta dela. Quero que ela esteja viva. Se ela estivesse, provavelmente até gostaria de consertar nosso casamento, mas ela não está mais aqui.
Ainda não consigo me obrigar a ler todas as mensagens de texto dela com ele, são centenas e algumas são explícitas. Meu sangue ferve e meu coração dói quando abro suas mensagens. Cada vez que tento sou atingido pela ansiedade e uma onda de adrenalina. Minhas palmas ficam suadas e minhas mãos tremem, sinto que é importante eu saber de tudo. Isso apenas parte meu coração. Esse cara fez coisas com minha esposa que ela não fazia comigo. O que mais me surpreende é que não houve nenhum sinal de aviso, absolutamente nenhum. Nosso casamento estava bem, ela nunca fez nada suspeito, nossa vida íntima continuou normalmente, apenas 0 sinais de alerta, exceto pelo fato dela ter começado a usar um pouco mais de maquiagem do que o habitual. Então, culpo a mim mesmo por não perceber, talvez tudo isso pudesse ter sido evitado, talvez eu devesse ter feito isso ou aquilo. Estou quebrado e não me vejo nunca mais sendo feliz. Atualização. Obrigado a todos pelo apoio, honestamente não esperava tanta resposta. A todos que me desejaram bem, obrigado, e saibam que suas palavras gentis me dão força. Confrontei a amiga dela e recebi uma resposta dela dizendo que ela está profundamente arrependida por encorajar o comportamento e não considerar meus sentimentos. Ela nunca quis me machucar, blá blá blá. Honestamente, não sinto nenhum alívio com seus pedidos de desculpas. Sobre o telefone, não consigo me obrigar a destruir toda a verdade. Sinto que devo ler todas as mensagens de texto da minha esposa com esse homem, ou ficarei louco para sempre, perguntando-me o que aconteceu ou não, com que frequência, e talvez obter algumas respostas sobre se eles eram amantes ou se era apenas luxúria, ou o que ela planejava fazer. Obviamente, nesse estado de trauma, não consigo lidar emocionalmente com a leitura de suas conversas, mas decidi manter o telefone para ler tudo e depois jogá-lo fora e seguir em frente. Também para as pessoas que me dizem para urinar na sepultura dela ou dizem que isso é karma, por favor, parem e nem comentem. Amei-a por mais de uma década e isso não vai desaparecer assim. Ainda amo essa mulher, mesmo com as coisas nojentas que ela fez. Ela ainda era minha esposa, uma filha e uma tia. Ela não merecia ser atingida por algum motorista bêbado e sofrer com hemorragia cerebral que, ultimamente, causou sua morte. Por favor, vão embora, não preciso disso, e não sou um homem com pensamentos doentios. Para todos os outros, muito obrigado. Comentários. Meu Deus, sinto muito por você, não tenho palavras. Nem consigo imaginar pelo que está passando. São muitas emoções conflitantes. Eu sei que esta é a resposta padrão do Reddit, mas recomendo muito procurar terapia. Você precisa de apoio nisso. Sinto muito pela sua perda. Obrigado, eu já fiz isso e vou conversar com um psicólogo. Perdi um namorado para o autoextermínio e descobri no funeral dele que ele tinha me traído. Passei por ondas de tristeza e raiva, às vezes ao mesmo tempo e às vezes independentemente. Isso me cortou de uma maneira indescritível. Você não está sozinho nisso. Houve discussões sobre qual seria pior, um parceiro que falece versus um parceiro que trai. Deve ser um inferno na terra para você. Sinto muito. Eu não entendo como a melhor amiga dela e esse cara tiveram coragem de vir até você durante o funeral. Algumas pessoas não têm moral, mesmo que achassem que você não sabia. O que eles fizeram está simplesmente errado. O parceiro dela na traição é casado? Quando você vai contar para a amiga que descobriu e que você sabe que ela a encorajou a fazer isso? Não, ele não é casado. Parece que ele era e ainda é solteiro. Eu já contei para ela. Ela primeiro me disse que sentia muito por ter feito isso, mas que eu não deveria manchar a reputação dela contando para as pessoas. Eu disse que só estou te contando porque sei que você a encorajou, e ela não respondeu a isso, mas foi apenas um dia. Não tenho certeza se alguém saberia como responder. Não há manchar a reputação dela se ela realmente fez isso. Você está apenas sendo preciso. Você já marcou uma consulta com um conselheiro de luto? Sim, eu fiz. Tenho uma consulta marcada para daqui a um mês. Não é manchar a reputação dela, é a verdade. Sério, você não estará manchando nada. Amigos, família,
colegas de trabalho, todo mundo. Cara, tire capturas de tela de todas as provas que você tem e entre nas redes sociais dela para postar para o mundo. Envie tudo para o trabalho do parceiro da traição e garanta que eles saibam que o destino dela caiu sobre ela depois de vê-lo. Certifique-se de colocar toda a culpa nele, assim como na garota que a encorajou. Faça com que a família dela veja como uma traidora. Garanta que todos os amigos dela saibam que, se ela não tivesse encorajado sua esposa a trair, ela poderia estar viva. Durante esse bloqueio global, você tem muito tempo livre. Certifique-se de destruir a vida deles da mesma forma que eles arruinaram a sua. Mas faça isso com inteligência, reúna todas as provas e use apenas a verdade e exploda tudo de uma vez de uma maneira que eles não tenham chances de encobrir. Mas rei, eu sou um estranho. Não estou advogando para que você faça nada contra a lei. Eu apenas sinto uma raiva extrema com a ideia de que ela poderia ainda estar viva se não tivesse traído. Confie em mim, as pessoas ao seu redor estarão todas do seu lado se descobrirem a verdade. Agora mesmo. O outro homem provavelmente está suspirando aliviado porque ela se foi e ele acredita que todas as evidências e o risco de exposição também se foram. Eu viraria o mundo dele de cabeça para baixo e o queimaria até o chão. Ele era colega de trabalho da sua esposa, então exponha esse comportamento repugnante ao empregador dele e ao Departamento de Recursos Humanos. Exponha a verdade do caso para toda a família e amigos. Se estiver disposto a suportar o que vier a seguir, você tem as provas, tire capturas de tela e use-as para calar aqueles que tentarem atacá-lo. Ela não deveria ser lembrada como uma esposa leal, ela passou dessa para melhor depois de se encontrar com seu parceiro na traição. Quem sabe até onde sua esposa teria ido com esse outro homem se ela tivesse sobrevivido. Ela poderia ter tido filho desse outro homem e tentado passá-lo como o seu. Você perdeu sua esposa muito antes dela partir. Ela desistiu do casamento assim que decidiu deixar esse colega de trabalho entrar em sua vida pessoal, e bem, você pode preencher o resto. Você ainda pode ter uma vida e começar uma família com outra pessoa. Faça uma postagem nas redes sociais em memória dela expondo a mentira e poste as provas. Liberte-se. Eu definitivamente buscaria pelo menos uma conversa com o parceiro da traição, pelo menos uma vez. Você pode não gostar desse homem e certamente não lhe deve nada. No entanto, ele pode muito bem ter sido a última pessoa no planeta a ver sua esposa viva. Eu gostaria de saber o que ele tinha a dizer, como ele poderia justificar suas ações e o que ele sentia sobre sua esposa. Ela era apenas desejo para esse cara? Era só isso? Eu quase espero que não. É um motivo terrível para morrer. Obviamente, a terapia é uma escolha certa, se eu fosse você. Olá a todos, amo todos neste sub. Vocês me mostraram muito apoio em relação ao que estou lidando. Não posso dizer que algo melhorou, especialmente durante este tempo em que precisamos ficar em casa e estou parado sem trabalhar agora, apenas com muito tempo livre. De qualquer forma, as pessoas mencionaram entrar em contato com o departamento de RH da empresa da minha esposa sobre o colega com quem ela estava tendo um caso. Eu fiz isso e perguntei sobre isso, e eles disseram que não há política contra colegas se envolvendo romanticamente, desde que seja fora do trabalho. Eu meio que imaginei que fosse o caso. Por mais que eu queira que ele seja demitido e tenha sua vida arruinada, foi de fato consensual e o caso deles era fora do horário de trabalho, então eu entendo que não há nada que eles possam fazer. Eu não achei que houvesse. Enviei uma captura de tela da mensagem da amiga dela incentivando minha esposa para o namorado dela. Ele respondeu que sente muito pelo que aconteceu comigo, mas que a namorada dele não achava que ela realmente faria isso. Que eu não deveria culpar a namorada dele pelo caso ou tragédia da minha esposa. Então, acho que é um beco sem saída, já que estou falando com uma porta que acredita no que quer que a namorada diga. Recebi uma tonelada de sugestões sobre postar os textos e mensagens dela para divulgar o que ela fez. Eu não vou fazer isso, realmente não entendo qual é o objetivo de fazê-lo. Ela se foi e não tem mais consequências a sofrer, nenhuma justiça será servida. Ela se foi. Só estaria tornando isso mais difícil para a família dela, além de não ser realmente da conta de ninguém, mesmo que ela estivesse viva. Então, decidi revisar todas as mensagens entre ela e ele, além de outros amigos dela.
Eu ia esperar mais tempo antes de olhar, mas simplesmente não conseguia dormir. Não parecia conseguir seguir em frente sem saber como, onde e por quê, sem ter respostas. Toda a conversa deles ainda estava lá, desde o primeiro até o último texto. Um pouco de boa notícia é que ela expressou culpa sobre o caso. Também, após encontrá-lo pela segunda vez para fazer isso, ela expressou culpa novamente e disse a ele que não pode continuar vendo-o, mas é claro que isso continuaria. Suas conversas variavam de ela ser muito próxima a ele, enviando mensagens cheias de amor, para, em seguida, ignorá-lo totalmente, mas às vezes ela se desculpava por ignorá-lo, o que obviamente me enfurecia. Então, as más notícias, que ela parece ter sido muito mais exploratória intimamente com ele. Ela também fumou maconha com ele, algo que nunca a vi fazer. Descobri que ela o deixou entrar não apenas da maneira natural, mas também de outra forma, se é que me entende, mais de uma vez, algo que ela nunca me deixou fazer. Ela também o deixou dormir em nossa cama na noite em que fui visitar meu irmão. Além disso, ela fez coisas com ele enquanto ele dirigia para almoçar em seu intervalo. Ela falava sobre isso como se fosse engraçado. Isso não era algo para o qual eu estava preparado. Comecei a tremer e vomitar. Tive um ataque de ansiedade grave e recorri à bebida na noite passada porque era simplesmente demais. Sinto como se ele a tivesse tirado de mim, como se a tivesse destruído, porque ela estaria viva se não fosse por ele. Tenho estado obcecado com as datas das mensagens deles sobre quando se encontrariam. Eu voltava às minhas redes sociais e ao álbum da câmera para ver em que dia era. Fiquei com o coração partido quando vi que se encontraram no nosso aniversário, onde a levei para jantar no primeiro lugar onde saímos juntos. Lembro-me desse dia como uma noite maravilhosa com ela. Foi romântico e ambos estávamos tão felizes e próximos. Senti como se tivesse levado um soco no estômago ao saber que ela estava na cama com outro homem apenas algumas horas antes do nosso encontro. Me deixa doente e não vejo como posso superar isso. Minha mente ainda está entorpecida depois do que li na noite passada. Sinceramente, desejo nunca ter descoberto isso. Preferiria ter deixado o telefone dela em paz. Preferiria ter lembrado de algo que nunca soube, uma mentira, comparado ao que sinto agora. Mas agora que sei, preciso deixar de lado todo o amor que sinto por ela. Estou lamentando sua partida e sinto muito a falta dela, mas é hora de perceber que ela não é quem eu pensava que era. Eu li tudo o que há para saber e, pelo menos, não acho que consigo me machucar mais do que estou machucado agora. Agora devo esperar que eu me cure. Tenho uma conversa com um psicólogo daqui a cerca de um mês, mas se me sentir pior, irei para o hospital, porque estou perto de ter pensamentos ruins e me sentir pior. Mas sei que é um sentimento ilógico, eu devo seguir em frente. Obrigado a todos. Comentários. Se você ainda não fez, jogue o telefone fora, pare de se torturar. Ouça esse conselho, pare de procurar por dor. Você já leu tudo o que há para ler sobre isso, você chegou ao fundo do abismo e agora é hora de parar de esfregar sal em suas próprias feridas. Você se sentirá melhor quando jogar o telefone fora, é simbolicamente importante. No aniversário é simplesmente cruel, absolutamente nojento até o âmago. Eu nem consigo imaginar como você deve ter se sentido depois de descobrir a traição, é um fardo pesado demais para carregar. Entendo seu desejo de ler tudo e saber tudo, mas isso honestamente só piorou muito mais. Se você já foi traído, como eu fui, há uma estranha tentação de imaginá-los em sua mente, pois isso te enlouquece. É preciso restrição e autoconsciência para bloquear os pensamentos, o que então acelera o processo de cura e ajuda você a seguir em frente. Quando eu era mais jovem, teria feito o mesmo que ele, mas agora acredito que tentaria evitar os detalhes e aceitar o mínimo possível. Acho que ele estava procurando qualquer indício durante o caso de que sua esposa o amava. Ele parecia aliviado que ela estava um pouco culpada em tudo isso, mas ele definitivamente é uma pessoa melhor do que eu. Eu teria exposto todos, a esposa, mas também a melhor amiga e colega de trabalho. Todos teriam conhecido o tipo de pessoas que realmente eram. O fim dela foi uma situação triste,
Mas isso não isenta ninguém da dor que ele está passando agora, e tirar o principal ponto de apoio dele, ele ouviu o terrível conselho da melhor amiga dela de manter isso em silêncio. Ela não percebe que esse é um caminho para mais danos a ele, ainda mais do que ela já causou. Eu realmente a odeio e nem a conheço. Espero que todos em quem ela confia estejam mentindo para ela, pois ela é uma pessoa tremendamente terrível. Cara, esta é a primeira vez que leio a história de outra pessoa e me sinto fisicamente mal, quase a ponto de chorar. Nem consigo imaginar o quanto dói para você ler as mensagens uma após a outra como se nunca terminassem. A ideia de alguém passar por isso quase me causou um ataque de pânico. Rezo para que não seja real. Não guarde rancor de ninguém, Op, espero que encontre paz. Sim, isso dói ainda mais do que o normal. O que realmente me deixa chocado é ela fazer coisas para o parceiro do caso que ela não faria para o Op. Dizem que às vezes um cônjuge não pode fazer isso pelo marido por causa do constrangimento. Sinto que os trapaceiros querem agradar seus parceiros do caso e farão qualquer coisa por eles, o que torna isso totalmente inaceitável. Sempre acreditei que você deve dar o melhor para seu cônjuge emocionalmente e fisicamente. Ela claramente deu o melhor de seu corpo para o parceiro do caso. Ela não exigiu compromisso, não exigiu que ele ajudasse a pagar suas contas, não exigiu que ele fizesse votos a ela. Tudo o que ela exigia do marido não era exigido do parceiro do caso. E mesmo assim, ela deu o melhor de seu corpo para o parceiro do caso. Não sei como esse cara encontrou a força interior para seguir em frente com isso. Não é fraqueza recusar vingança, é apenas algo que eu não poderia deixar passar. De certa forma, você é sortudo, Op, sem divórcio, sem implorar, sem divisão de bens, você foi libertado. Não importa se foi por Deus, karma ou o diabo, você está agora livre. Aprecie o que você recebeu. Isso não significa aproveitar a passagem de sua esposa infiel ou ser um idiota. Procurar um fechamento inexistente não vai te levar a lugar nenhum, vai ajudá-lo a seguir o conselho objetivo ou prático. Cuide de si mesmo a partir de agora, vá com tudo na academia e libere sua raiva, envolva-se em algo como o boxe para soltar sua raiva interior. Op, ouça bem, não jogue sua vida fora por algo que você não pode controlar, ela errou, não ouse errar depois de algo que ela fez. Sua vida é uma maravilha, você pode conhecer alguém maravilhoso, você merece isso e conseguirá. Se precisar de ajuda, busque-a, você é uma boa pessoa, não prive alguém da sua luz. Meu coração está com você, o tempo tem uma maneira de curar nossas feridas mais íntimas, continue pressionando, você consegue. Este é o fim desta história trágica. Nunca haverá um fechamento, pois Op deletou sua conta. Ficamos a imaginar e esperar que ele tenha encontrado paz em sua mente e coração. Não há muito o que dizer além disso, exceto que foi uma história difícil de cobrir para todos vocês, mas achei que merecia ser coberta para vocês. O que você aconselharia a Op? É difícil imaginar a turbulência em que ele está, mas você consegue entender sua dor e suas escolhas, já que essa história é bastante brutal. Por favor, lembre-se de ser respeitoso com Op, pois ele compartilhou uma história profundamente pessoal. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!